Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Que Deus abençoe cada um. Eu quero convidar os irmãos para nós abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 3, versículo 1. E assim que Deus abençoe também a cada um que nos visita. Todos sempre são bem-vindos, amém? Deus abençoe aqueles que pela internet estão acompanhando. Que a mesma presença de Deus possa alcançar a vocês, amém? São João, capítulo 3, versículo 1 a seguir. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos orar. Precioso Deus, bondoso Pai, graças te damos pela Tua palavra, pela oportunidade de ler, meditar nela, Senhor, e saber que ela é para nós vida. Ela é para nós, Senhor, o caminho que nos conduz à vida eterna. Que o Senhor possa nos inspirar através da palavra e falar ao coração de cada um dos teus filhos nesta manhã. É o que rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero, como vocês já viram pela escritura que nós lemos, né? Nós vamos falar sobre o novo nascimento. E quero meditar com os irmãos sobre o tema que não é necessário, ou melhor, não adianta uma reforma, precisa um novo nascimento. Porque o que é uma reforma? Uma reforma é adaptar algo na velha estrutura. Adaptar, melhorar, mas continua sendo a velha carcaça. E quanto ao que Jesus nos ensina aqui em São João capítulo 3, ele fala de um nascimento novo. Ou seja, uma nova vida. Realmente uma coisa nova. A tal ponto que não tem mais relação com a antiga natureza. E como vocês sabem, Nicodemos, ele era um sacerdote, e ele, entre tantos sacerdotes que haviam, né, ele é criticado por muitos porque veio à noite falar com Jesus. Não quis falar diante da luz do dia, para que não fosse visto pelos demais, mas pelo menos ele foi, né? Seja à noite, seja qualquer hora, mas ele foi falar com Jesus. Ele deu um passo importante. Mas Jesus
demonstrou a ele que essa admiração que Nicodemos tinha por ele não era o suficiente para que ele tivesse a vida eterna. E aí onde muitas pessoas se enganam, porque elas pensam que por serem simpáticos ao Evangelho, serem simpáticos a Cristo, isso já é o suficiente para ser um salvo. Não, nós precisamos realmente uma mudança, como ouvimos na live ontem, sexta, né? Inclusive o irmão Beto citou aquilo que o pastor Febroni sempre cita sobre conversão. O que é uma conversão? É meia volta. Se você está indo nesse sentido e você converge, você dá meia volta e você vai vir ao contrário do que você estava andando. Não é ir lateralmente ao que você estava andando, mas ir ao contrário. Uma vida totalmente diferente. Isso que é cristianismo. Mas, infelizmente, irmãos, a era que nós vivemos, que é a era de Laodiceia, a unção desta era é uma unção de mornidão. É aquilo que não é nem quente, não é nem frio. É aquele meio termo. E vocês sabem que a cidade de Laodiceia, a qual Deus escolheu para tipificar ali a igreja que havia em Laodiceia, Ele escolheu para tipificar a era em que estamos vivendo, era, além de tantas qualidades que nós já conhecemos dela, que exemplifica a situação da era que vivemos, uma das situações ali é que não havia na cidade de Laodiceia fontes de água. Eles tinham eles buscavam água de longe por um aqueduto, né? E aquela água que vinha pelo aqueduto, ela vinha de águas termais, águas quentes. Só que, como a distância até Laodiceia era um tanto longe, ela não chegava quente. Mas também não era tão longe a Laodiceia para ela chegar fria, ela chegava morna. E veja que Jesus usa esse exemplo, porque não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Era uma água que não se podia beber da maneira que chegava, porque causava náuseas. Outra situação que eu estava olhando sobre a igreja de Laodiceia, eles eram muito ricos, o irmão Brana fala isso, e eu estava estudando sobre Laodiceia, eles eram tão poderosos que houve um terremoto que destruiu muitas casas, e o imperador se dispôs a ajudar, e eles disseram, não, nós não precisamos de ajuda. Nós vamos nos erguer sozinhos. Eles eram autossuficientes. Por isso que Jesus diz, dizem que és rico, mas na verdade és pobre, miserável, cego e nu. Então a riqueza, pela visão humana, ela está totalmente fora do que Deus qualifica como riqueza. Porque a verdadeira riqueza é do interior, é de um espírito manso, de um espírito convertido, de um espírito alinhado com a palavra de Deus. E isso só é possível se houver essa mudança de vida. Por quê? Porque quando o bebê nasce, ele já nasce vinculado à natureza do pecado. Você pode ver que a criança não precisa você ensinar ela para fazer coisas ruins. Basta ela ver uma vez, ela faz. E as coisas boas,
tem que ensinar, tem que tentar, tem que convencer, olha, se você fizer isso, eu vou te dar isso. E com muita dificuldade a criança vai pegando o que é bom. Por quê? Porque, na verdade, o que é bom precisa realmente vencer a natureza que ela herdou pelo nascimento. E Nicodemos, entre tantos sacerdotes, como eu disse, tantos líderes, ele veio ter com Jesus. E ele disse: bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Foi um bom elogio, mas Jesus não parou diante daquele elogio, porque Jesus tinha um objetivo com a alma daquele homem. Jesus disse: Nicodemos, se tu não nascer de novo, em outras palavras, somente ser simpatizante comigo não é o suficiente para você ter vida eterna. Somente concordar que eu sou bom não é o suficiente. Somente vir à igreja não é o suficiente. Somente dizer eu fui batizado e eu creio nessa mensagem não é o suficiente. Precisa realmente uma mudança. Uma mudança não de aparência, mas de natureza. De natureza. Porque pode vestir um lobo com lãs de ovelha. Pode. E esse lobo, ele pode até disfarçar, mas no determinado momento ele vai mostrar realmente que natureza ele tem por dentro. Que natureza ela tem por dentro. Porque não foi mudado ainda. Como ouvimos o Reinaldo falando, né, na live, às vezes as pessoas tentam fabricar. E como ele dizia, isso vai fazer com que a pessoa exija dela muito esforço. E ela vai conseguir, às vezes, se manter por um determinado período. Mas ela vai cansar. Por que ela vai cansar? Porque ela está tentando segurar uma posição que não é a posição realmente que lhe pertence. Aí é onde muitas pessoas caminham por um pedaço e depois abandonam, cansam. O que precisa então é uma mudança de dentro para fora. E isso é possível através da intervenção de Deus. O profeta diz: você não adianta, irmã, parar de cortar o cabelo só porque a Bíblia diz que não é para cortar. Homem, parar de cobiçar ou de dizer palavrões, de agir incorretamente só porque a Bíblia diz que não é. Mas não é, alguém pode dizer, mas não é isso? Nós devemos fazer o que a Bíblia diz, sim, mas fazer só porque disse. Não, você tem que fazer porque a tua natureza é compatível o que a Bíblia disse. Entendeu? É compatível o que a Bíblia disse. Isso realmente é o que Deus espera. E para isso, irmãos, precisa que o Espírito Santo faça uma obra. E nós precisamos nos colocar na mão de Deus para que Ele faça esta obra. Às vezes, como disse o profeta, a criança pequena tenta vestir o casaquinho e ela tenta colocar o braço e não consegue. Mas aquela mão forte do pai, da mãe, consegue chegar e facilmente vai ajustar aquele casaco no corpo daquela criança. Assim é o que nós precisamos, crer que Deus tem a condição e a capacidade. Mas alguém pode dizer, então, pelo que o pastor está dizendo, eu não tenho que estar me esforçando. Não é isso. Nós temos que nos esforçar,
mas tendo a consciência de que Ele é que vai fazer esta obra dentro de nós. Porque às vezes tem pessoas que elas querem fazer tudo e depois chegar perante Deus e dizer: Senhor, o Senhor vê que agora eu já consegui, então o Senhor pode me dar o Espírito Santo, o Senhor pode me receber como um filho. Se fosse assim, não precisaria do Calvário então. Mas a Bíblia diz: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Seus bens se esgotariam, todo o nosso esforço, irmão, se esvai, e a gente não vai conseguir realmente aquilo que Deus espera de nós, uma mudança de natureza. Veja que lá no Velho Testamento, os tipos e sombras, falavam das coisas que haveriam de vir. E o judeu ele tinha que tomar um cordeiro e levar para sacrificar pelos seus pecados. E quando aquele cordeiro estava ali manietado sobre o altar, e o sacerdote então com a navalha afiada cortava a garganta daquele cordeiro, e o judeu com sua mão sobre o cordeiro, enquanto o cordeiro tremendo, esvaindo, perdendo a vida, e o cordeirinho morria. E o judeu então levantava as mãos e agradecia a Deus: obrigado, Senhor, eu é que merecia morrer pelos meus pecados, mas esse cordeiro inocente morreu em meu lugar. Era um alívio momentâneo. Observe, momentâneo. Por que era momentâneo? Porque o judeu saía dali e logo ele se encontrava com os mesmos sentimentos pecaminosos, com os mesmos desejos pecaminosos, e voltava a praticar as velhas obras outra vez. Por quê? Porque o sacrifício daquele cordeiro não podia aperfeiçoar a alma do adorador. Porque para aperfeiçoar, era necessário arrancar a natureza do pecado do judeu e substituir por uma natureza justa e correta. E a natureza do cordeiro que era sacrificado, não era possível ela vir para dentro do judeu. Por quê? Porque era incompatível. Era a vida de um animal irracional. Não era compatível com a vida do ser humano. Como eu já disse outras vezes aqui, se fosse possível arrancar a natureza daquele judeu e colocar a natureza daquele cordeiro, o judeu sairia dali berrando como um cordeiro, pastando como um cordeiro. Então não tinha como, porque as naturezas não eram compatíveis. Mas era um tipo que Deus mandava eles realizar anualmente, porque aquilo estava apontando para um sacrifício perfeito que haveria de vir sobre a terra. O sacrifício do Senhor Jesus. Agora, quando o nosso Cordeiro, Cristo, ele foi imolado ali na cruz, e ele expirou, e rendeu o seu espírito, o que aconteceu? A vida dele sai, e agora ela vem para dentro do adorador. Ela vem para dentro do homem, da mulher, que por fé vai ao Calvário e põe suas mãos sobre o cordeiro moribundo, Cristo Jesus, e diz: Pai, eu te agradeço por esse cordeiro que o Senhor proveu em meu lugar. Ele veio para morrer pelos meus pecados. Ele veio para redimir a minha alma. E eu não quero, Senhor, somente o perdão. Eu quero uma mudança de vida. E aí então,
A vida de Cristo vem para dentro do adorador. Por isso, a pessoa consegue realmente praticar as obras de um cristão, não por força humana, mas por uma natureza espontânea. Ah, mas ele não tem tentações? Tem, o próprio Cristo tinha. Mas as tentações, elas não têm domínio mais sobre o adorador. Por quê? Porque agora a natureza principal é uma natureza santa. É uma natureza correta. Por isso que você tem a experiência que em outros tempos você cometia coisas erradas e você não sentia remorso daquilo. Você argumentava, tinha razões e procurava achar subterfúgios para provar que você não fez coisa errada, mesmo sabendo que fez. Mas hoje é diferente. Hoje, quando você comete algo, você sente o peso. Aquilo dói dentro de você. Por quê? Porque aquilo não é mais compatível com a natureza que está em você. Houve uma mudança. Então essa é a diferença, irmãos, entre uma pessoa que realmente ela passa pelo processo do novo nascimento e aquele que somente tenta imitar uma vida cristã. Então, se alguém tem se encontrado nessa condição que você tenta fazer, agir, mas dentro de você outra natureza domina, você não vai deixar de lutar pelo que é certo, mas você vai começar a focar em um objetivo. Senhor, eu não dou conta. Senhor, mata essa natureza. Tira isso de dentro de mim. E com a oração, focado, irmãos. Mas aí que vem a questão. Primeira coisa é reconhecer que aquilo é errado. Porque como você vai conseguir vencer algo que você não reconhece que aquilo é errado? Ah, mas eu fiz, mas também... Não, peraí, não. Eu não deveria ter feito. Reconheça. Chega diante de Deus com sinceridade. Senhor, eu sinto que eu ainda gosto de certas coisas que não são compatíveis com a Tua palavra. Senhor, tira esse desejo de mim. Senhor, muda essa natureza. E você vai orando, jejuando sobre aquilo. Vai lendo a palavra. Agora, como que alguém vai ter o novo nascimento se o alimento que ele se alimenta é do mundo? Não tem como. A ciência, a medicina diz, você é aquilo que você come. Se você come porcarias, coisas cheias de químicas, teu sangue vai estar todo comprometido. E vai, por um tempo, teu organismo vai lutar contra aquilo. Mas chega um momento que o teu organismo não suporta e aquilo aflora em enfermidades. Entende você? E assim também é no espiritual. A pessoa diz, eu quero mudar de vida, mas o alimento que ela come é porcaria. Os vídeos que ela assiste são imorais, são tendenciosos para as coisas desse mundo. Os filmes, nem vou falar novela, né, porque estamos entre crentes, e crente assistir novela, isso é um absurdo. Mas e aqueles que gostam disso? Do que está se alimentando? Daí não adianta vir ao altar e chorar. E dizer, Deus, eu quero nascer de novo. E vai
come imundícia. Não, tem que ser coerente o teu pedido com as tuas obras, com o teu esforço. E conforme você vai se alimentando desta palavra, ela vai produzindo em você, irmãos, imunidade espiritual contra o pecado. Ah, mas eu tenho uma memória, não é boa, eu leio, eu esqueço. Então, para que eu vou ler? Irmãos, conta-se de um mestre que dizia para os seus discípulos que eles deveriam ler, estudar a Bíblia. E um deles chegou e disse para ele: mestre, nós temos ouvido que precisamos ler. Eu tenho lido, mas a minha memória, ela tem muita dificuldade. Eu não capto, eu leio e logo já não lembro mais o que eu li. Então, eu acho que quanto a mim, não adianta ler. Daí o mestre disse assim: eu vou te responder. Daí ele perguntou: o que o senhor me diz? Devo continuar lendo ou paro? Ele diz: eu vou te responder, mas antes você pega esse cesto, desce ali até o riacho, enche de água e traz para mim. Aí ele disse: mas mestre, o cesto não segura água. Ele disse: faça o que eu lhe pedi. Ele foi lá, encheu o cesto, colocou nos ombros e começou a subir, e logo a água foi vazando. E quando ele chegou diante do mestre, o cesto estava vazio. Aí o mestre olhou e disse: volta e enche outra vez. Ele voltou, encheu, subiu, esvaziou. Mestre, não, volta de novo. Ele voltou, encheu, e por algumas vezes ele foi e voltou, até que de repente o mestre disse: e a água? Ele disse: não segura, não adianta. Daí ele disse: mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu sentiu alguma diferença no cesto? E ele disse: eu percebi que antes estava sujo e agora ele está limpo. Daí ele disse: pois é. Assim também, mesmo que você não guarde, não memorize, você está se alimentando, lendo, vai produzindo limpeza em você. E isso é real, irmãos. Porque às vezes pensamos que precisa o conhecimento estar muito bem alinhado para produzir o efeito. É bom quando você tem uma memória assim, se consegue lembrar, citar as escrituras, isso é maravilhoso. Mas se um livro errado muda o ambiente de uma casa, quanto mais um livro sagrado. Lembra daquele caso era uma filha de um pastor. Havia um problema na casa, começou a aparecer coisas estranhas. As portas da pia abriam, fechavam sozinha. A cinta, às vezes, estava ali, ela se enrolava como cobra. E aquele pai orava, fazia de tudo e não adiantava. E um dia um pastor visitante estava ali e ele contou a situação. E ele já pensou: bem, se eles têm orado, têm repreendido e isso continua, alguma coisa que está dando lugar. Aí, irmão, que deve estar a nossa consciência de que se você tem orado, tem repreendido e aquilo permanece, há algo que está dando direito daquele espírito se manter ali. Então aquele pastor ficou observando ali, pedindo a Deus a inspiração para que entendesse o que era que estava dando razão para aquele demônio.
E ele, caminhando dentro da casa, ele passou pela porta do quarto e viu a moça ali da casa com um livro na mão. E aquilo chamou a atenção do pastor e ele parou e disse: que livro você tem aí? Deixa eu ver. E quando ele pegou o livro, era um livro sobre feitiçaria, que a moça estava lendo. E aquilo estava trazendo toda aquela perturbação para dentro da casa. Veja, se as coisas malignas fazem isso, irmãos, e as coisas de Deus não são muito mais poderosas para trazer a presença de Deus, então nós somos ensinados. Perguntaram ao profeta: irmão Brana, o que eu devo fazer para crescer na vida cristã? Ler a Bíblia e orar, disse o profeta. Ler e orar. Você, ao fazer isso, está alimentando o teu espírito. E como eu disse, nós somos aquilo que nós comemos. Se alimente das coisas de Deus e você será realmente um cristão. Se alimente das coisas do mundo e você será um mundano. Então é preciso. E Jesus foi claro a Nicodemos: não adianta você vir me elogiar, dizer que eu sou vindo de Deus. Se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino de Deus. Se não houver o novo nascimento. Então não é uma questão, o novo nascimento, de opção. É uma questão de necessidade, irmãos. A Bíblia diz: necessário é nascer. Não é uma opção que Deus está dando. Se você quer, tudo bem. Se você achar que não, tudo bem também. Não, é uma necessidade, irmãos. E isso fará com que nós realmente tenhamos uma vida tranquila. Quanta gente que tem anos de fé e vive aquela guerra. Por quê? Porque está sempre tentando fabricar os frutos de um cristão. Mas eu me esforço, mas eu luto. Tá, você está se esforçando e está lutando humanamente. Temos que nos esforçar, mas nos esforçar de acordo com a palavra. Coloca diante de Deus em oração. Coloca diante de Deus em jejum. Muda os teus hábitos. Tem doenças, irmãos, que a indústria da medicina vai tratar aquela pessoa pelo resto da vida. Com medicação para resolver os sintomas. Mas se a pessoa mudasse de hábito, ela cessaria a causa do problema. Porque a causa, às vezes, é hábitos errados. É o tipo de pessoas que estão lutando contra os sintomas a vida toda, mas nunca para resolver a causa daquele sintoma. Eu tomo 5, 6, 8, 10 comprimidos por dia. Para manter isso, manter aquilo aquilo outro, tal. Toma medicação, o diabético, né? Para manter a glicose nivelada, mas sai dali e a tigela de doce, coisas, e vai. Não adianta. A pessoa vai continuar sempre batalhando e aqueles sintomas sempre aflorando. Então,
Isso, irmãos, é algo que nós precisamos pedir a Deus e entender. Quantos que desistem da fé? Porque tentam e nunca conseguem vencer. E aí cansam de lutar. E acaba virando as costas. Isso não é para mim, eu não consigo. Jogue a rede para outro lado. Pare de ouvir aquelas coisas. Ah, mas eu não dou conta, quando vejo, estou ouvindo, assistindo. Como disse o pastor Febrônio, né, quando ele era ainda jovem, pregador, ele passando por um determinado local, aí havia algumas pessoas ali que foram batizadas, e um dali do local disse: eu gostaria tanto de me batizar, mas eu não posso porque eu fumo. O pastor olhou para ele e disse: quem é que põe o fumo na sua boca? Ah, sou eu. Ele disse: então não põe mais, ué. O homem ficou bravo com ele. E o pastor viajou e foi embora. Mas depois aquele homem disse que ficou bravo e começou a pensar: mas sabe o que é mesmo? É eu que ponho. Então é isso. Como disse o pastor numa vigília, né? Você é o que é até quando você quiser. Quando você diz: eu não vou mais ser assim. Eu não vou ser esse marido estúpido, que ofende, que machuca. Ah, mas eu não consigo, quando vejo eu faço. Não, é que eu estou tentando não fazer por mim mesmo. E eu não vou ser mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou me colocar aos pés de Jesus. E vou dizer: Senhor, muda essa minha natureza. Senhor, liberta-me dessa grosseria. Começa a orar sobre aquilo, irmão. A oração muda o quadro. Muda o quadro. Não muda instantaneamente. Mas vai aos poucos. Quando você percebe, você diz: meu Deus, olha como eu mudei. Olha, eu tinha mágoa, qualquer coisa eu ficava magoado com as pessoas. Hoje eu sinto dó, sinto compaixão. O que foi isso, irmão? Uma mudança de dentro para fora. Antes era você tentando injetar penas, como disse o profeta. O urubu, ele tenta colocar umas penas de pomba, umas 3, 4 peninhas, e diz assim: veja, eu sou uma pomba. Não adianta. Precisa ser de dentro para fora. Então, o novo nascimento não é uma opção e não é uma tentativa. É um processo. E para que nasça o novo, o velho tem que morrer. E como mata algo que você não quer que viva? Tem aquela planta ali, você não quer que ela continue. Para de colocar água nela. Não rega mais. Ela vai aguentar por um tempo. Mas ela vai começar a se entregar, murchar. Quando você vê, secou. Aí pode nascer outra planta no lugar dela. Uma planta que você realmente queira. Mas enquanto ficar regando ela, o que é regar? Para que alguns que não captam. Vamos dizer, aquela pessoa que qualquer coisa discute, qualquer coisa já briga. Regar é você, quando alguém fala algo, você alimentar a razão. Está regando a tua natureza de teimosia. Para e diga: não, eu não quero saber. Ah, mas você tem.
mesmo que eu tenha razão, eu não quero dar sequência a isso. Eu vou ficar quieto. Daqui a pouco, irmãos, aquela onda passa e tudo está bem. Aí você pensa, e se eu tivesse dito? Como diz aqueles estupim curto, né? Eu vou dizer umas verdades para fulano. Depois que põe a palavra para fora da boca, irmãos, pronto, não tem como trazer de volta. Aquilo já foi. Vai ter que lidar agora com aquela consequência. Então, irmãos, o novo nascimento é algo realmente que nós necessitamos. Não é uma opção. Se tiver, está bom, se não tiver, também está bom. Sem o novo nascimento, não há vida eterna. Não há arrebatamento. Foi a primeira doutrina que Jesus ensinou. Foi necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. A primeira doutrina. E às vezes nós aprendemos tantas coisas boas, mas se não tiver aquela base, nada dessas coisas boas terão, vamos dizer, sucesso na nossa vida. Então, Nicodemos, irmãos, ele tomou de Jesus uma lição. Em outras palavras, tudo bem, Nicodemos, agradeço pela tua consideração, agradeço por ter vindo falar comigo, mas quero lhe dizer, só isso não vai te pôr no reino. Você precisa nascer de novo. Agora, veja que o novo nascimento é como Deus faz com a terra. Deus fará uma nova terra e um novo céu. E essa nova terra e o novo céu não será um novo mundo, no sentido de um outro planeta. É o mesmo planeta. Mas por que se torna novo? Porque a natureza do velho planeta será liquidada totalmente e nascerá uma nova geração, uma nova vida na terra. A estrutura permanece a mesma, mas ela é transformada. Assim é conosco, com o cristão. Você continua sendo o José, a Maria, o João, continua. Mas a natureza já é outra. Em Ezequiel, bem conhecido essa passagem bíblica, que fala sobre essas etapas na vida de um salvo. Verso 24 do capítulo 36, diz assim: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Essa primeira parte fala do quê? Da nossa tirada do mundo. Vos tomarei das nações e vos trarei. Deus tomou nós lá do mundo e trouxe para a palavra. Depois disso, você não pode vir ser tirado do mundo e continuar com o mundo em você. Tem a próxima etapa, daí que diz assim: E então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha agora, verso 26. E vos darei um coração novo. Coração novo fala de conversão.
Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Vocês viram aqui, são duas coisas diferentes. Vos darei um coração novo, é uma coisa. E a segunda, colocarei dentro de vós o meu espírito. Então, quando diz vos darei um espírito novo, não está falando do Espírito Santo. O espírito novo está falando da nova natureza que Deus te dá através do novo nascimento. O profeta diz, com a natureza velha que nós tínhamos, nós não se dava nem com nós mesmos, quanto mais com os outros. Então, Deus vem e tira aquela natureza velha e põe uma nova natureza que ele chama de um novo espírito. Aí a pessoa está preparada para receber o Espírito Santo. Porque aí o Espírito Santo vai vir morar dentro deste novo espírito. Porque o Espírito de Cristo, lembra que a pomba, que representa o Espírito Santo, veio sobre Jesus. Por quê, irmãos? Porque a natureza de Cristo era semelhante à natureza da pomba. Era compatível. Agora, a pomba não pode vir sobre um lobo, porque as naturezas não são compatíveis. O Espírito Santo não pode vir sobre uma natureza, como disse o profeta, de uma serra circular. Pessoa que é tão briguenta que briga com a serra circular, se for preciso. Como que o Espírito Santo vai estar junto com a natureza assim? Ah, mas então antes de eu ter o novo nascimento, o Espírito Santo eu não tenho nada a ver com o Espírito Santo? Tem. Porque desde o dia que você aceitou ser batizado em nome de Jesus, já era o Espírito Santo fazendo uma obra. Porque se o Espírito Santo não te convencesse do pecado, você não teria se arrependido. Só que é o Espírito Santo ainda fora, preparando a casa para ele morar. Por isso a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Fase e fases, até que chega a perfeição. Mas precisa dar espaço para o Espírito Santo continuar trabalhando. Entende? Aí então, quando o Espírito Santo te convenceu do pecado e você foi batizado, você foi justificado da velha vida, dos pecados pregressos, mas a natureza que te fazia pecar está ali dentro ainda. E se não se libertar dessa natureza, amanhã ou depois ela vai continuar produzindo os mesmos frutos de antes. Aí você continua buscando a Deus, como eu disse, se alimentando da palavra, se alimentando dos cultos, se alimentando de boas conversações, e as coisas erradas vai sendo tirada, até que elimina aquela natureza. Então surge uma nova natureza. Uma natureza que agora tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer nos cultos. Por isso que a Bíblia diz que pela força se apoderam. Porque até chegar a isso, tem que fazer força. A natureza velha diz, não vai na igreja hoje. Não, assista aquele filme, não tem nada a ver, é só para se divertir. E você tem que fazer força para dizer, não é isso que eu quero. Eu não vou alimentar isso.
Agora, não faz força sozinho, senão é como eu disse, aplicar penas de pena no urubu. Se esforça mediante a tua consagração a Deus, dizendo: Senhor, eu não quero isso, me ajude, Senhor. Eu estou orando, Senhor, para me libertar disso. Esse meu jejum, Senhor, é para que o Senhor aniquile minha natureza errada, nesse ponto ou naquele. Aí quando nasce, irmãos, a nova natureza, que é o novo espírito que Ele te dá, você não pode parar ainda. Agora estou aliviado, eu sinto que tenho uma nova natureza. Para de orar, para de buscar. O que acontece? A Bíblia diz: e aquele espírito que saiu, maligno, anda por terrenos arenosos, não encontra repouso, volta para a velha casa. E encontra limpa e adornada. Limpa quer dizer santificada, e adornada com os dons de Deus. Mas está vazia. Aquele espírito convida mais 7 demônios para vir. E entra. E a Bíblia diz: o último estado é pior do que o primeiro. Então, por isso, a pessoa chegou ao nível, sentiu que foi santificado. Agora, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Aí é a hora, sabe, de fazer o quê? O que a Bíblia ensina. Atos capítulo 8. Impondo sobre ele as mãos, receber o Espírito Santo. Venha ao pastor: pastor, eu tenho me orado, eu tenho me consagrado, eu quero que o senhor ore para que eu receba o Espírito Santo. Essa é uma forma apostólica de receber o Espírito Santo. Por imposição de mãos. É a única forma? Não. Você pode receber orando em casa, você pode receber no culto, mas você tem que estar buscando. Senhor, eu quero o teu Espírito, eu quero o teu Espírito. Lembra de Robson, aquele pregador? Ele sofria em busca daquele desejo com o Espírito Santo. Então ele entrou no meio do milharal, dobrou o joelho e começou a orar. E o desejo dele pelo Espírito Santo era tanto, que ele disse: Senhor, aqui está Robson, e eu vim aqui para buscar o batismo do Espírito Santo. E se o Senhor não me der, quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar um monte de ossos aqui. Serão os ossos de Robson, porque eu não saio enquanto não receber. Resultado, foi batizado com o Espírito Santo. Tem que haver um querer, um desejar, irmãos. Aleluias. Então veja: e porei dentro de vós, depois que você recebe o novo Espírito, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um Espírito novo, que é o novo nascimento. Tirarei o coração de pedra e vos colocarei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu Espírito. Olha agora: e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Quando o Espírito Santo está ali. Então, irmãos, é necessário que nós realmente busque. Como o profeta disse, aquela macieira, se ela vai produzir 1000 caixas de maçã durante a vida dela, ele diz: todas aquelas maçãs estavam nela quando ela era bem pequenininha e foi plantada. Tudo que a macieira tinha que fazer era beber um pouco mais do que o suficiente. Agora, por que o profeta diz beber mais do que o suficiente? Porque o suficiente é beber para se manter vivo. Não tem aquela planta que você planta
para produzir fruto e ela cresce, cria galhos, tudo, mas não dá fruta? Ela suga um nutriente suficiente para viver. Mas se ela beber um pouco mais do que o suficiente para viver, então ela vai ter nutrientes para estar viva e para produzir frutos. Isso é o segredo da caminhada cristã. É você estar se nutrindo da palavra. Gostaria que isso fosse captado por todos nós. Porque se nós não cuidamos, irmão, a gente só se torna crente na igreja. No final de semana. Semana passa a semana toda, nem lembra de Jesus. Nem lembra de orar, nem lembra da Bíblia. No domingo que vai pensar, onde está minha Bíblia para mim na igreja? Não, irmãos, se nutra, suga desse nutriente. E esse nutriente vai produzir os frutos do Espírito na tua vida. Pede a Deus, Senhor, me dê apetite pelas coisas do Senhor. Porque a natureza, irmãos, gosta de água, sombra boa e água fresca. Esparramado, tranquilo. Não, mas nós precisamos realmente desejar. E não é uma questão, mas então, eu pensei que era Deus que fazia a obra, mas o pastor está dizendo que é eu que tenho que fazer. Não, eu estou dizendo que é você que tem que ter apetite para comer. É o alimento que nos dá força, nos dá vigor. Ah, mas se é o alimento, então não precisa fazer nada. Mas se eu não comer, não vou ter vigor. Mas não era o alimento? É, mas ele vai fazer alguma coisa lá na mesa? Ele vai produzir se ele vir para dentro de mim. É Deus que faz todas as coisas. Mas se eu não me alimentar dele, como ele vai poder produzir alguma coisa? Que Deus nos ajude, irmãos, que nós possa realmente buscar cada dia mais do Espírito de Deus, da natureza de Deus. Não ficar tentando por conta própria. Não. Tente segundo a ordem de Deus. Pedro tentou a noite toda pescar e não deu nada. Mas quando ele diz, lança a rede, ele diz, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. E aí veio 153 grandes peixes. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. E espero que você tenha nessa simples palavra desta manhã sido abençoado. E você que está cansado de lutar para produzir os frutos, está cansado já, você disse, eu entendi. É que eu estou tentando fabricar. Não é que eu não tenho que me esforçar, eu tenho, mas eu vou me esforçar por outro canal, colocando aquilo perante Deus, através da oração. E então, algo vai mudar dentro de mim, e esses frutos serão naturais na minha vida. Precioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais esta manhã, essa palavra simples que o Senhor nos deu, mas de grande necessidade, Pai. Se nós pudermos captar ela e nos alinhar com ela, nós teremos grandes resultados. E eu peço a Deus que o Senhor receba, ó Deus, esse culto, e agora tome essas palavras que foram faladas e alimente as nossas almas, Pai. Alimente o nosso coração e faça com que cada um, Senhor, realmente não descanse enquanto não tiver o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, sentir que realmente, Pai, a vida foi mudada, a natureza foi mudada. Agora sente compaixão, não mais raiva, não mais desejo de vingar-se, de dizer coisas, mas sente compaixão, misericórdia, como o Senhor disse, misericórdia quero.
Deus, conceda isso, Pai, e opera em nossas vidas a Tua palavra, Pai. Opera em nós, Pai, um novo nascimento. Opera em nós, Pai, o sentimento de Cristo pelas coisas sagradas. Conceda, Pai, pois te pedimos tudo isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Deus, dar a continuidade em nossos corações. Abençoar também aqueles pela internet que estão acompanhando. Seja com todos os teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo.